Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, me acompanhem nesta prece. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais esta ocasião, onde somos bem recebidos e somos bem amparados pela equipe espiritual e pelos trabalhadores desta casa. Senhor meu Deus, que possamos nos ligar em pensamento ao amado Mestre Jesus e receber da espiritualidade as informações que são adequadas para o nosso avançar. Eu peço que seja possível me ligar ao mentor Erasmo Gurgel para que ele realize o trabalho em questão. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o Código Penal da Vida Futura. Nós utilizamos para esta palestra o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7. Kardec vai explicar que o Código Penal da Vida Futura se refere à vida futura do espírito ou da alma. Está relacionada à posição que nós vamos assumir no mundo espiritual após o nosso desencarne, mas também a todas as nossas condições enquanto estamos encarnados. Já que tantos de nós se dizem sofredores de todos os tipos, então este Código Penal da Vida Futura vai nos informar o porquê destes sofrimentos. Kardec fala que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual a consequência das imperfeições de que ele ainda não se despojou durante a vida corporal. Vamos pensar que as nossas imperfeições, das quais Kardec se referia, estavam ligadas às nossas mazelas morais. Então pensemos neste momento, quais são as nossas mazelas? Será que eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa? Eu sou mesquinha, avarenta? Então todas essas mazelas morais são entraves ao meu progresso. E Kardec diz que todas estas imperfeições são elas que vão me trazer sofrimento nesta vida enquanto encarnada, mas também no mundo espiritual. É isso que define quanto eu vou sofrer. Ele diz que a felicidade da alma estaria relacionada à sua perfeição, e nós sabemos disso. A perfeição, então os espíritos perfeitos, eles conseguem estar em mundos superiores e são felizes. Então Kardec faz essa associação entre a felicidade e a perfeição, que é a completa depuração do espírito. Ele diz que toda imperfeição traz sofrimentos e vai nos afastar dos prazeres, trazem consequências deploráveis e inevitáveis. Já as nossas qualidades, toda a qualidade adquirida, vai trazer alegrias e atenuar os nossos sofrimentos. Kardec diz ainda que se uma pessoa ela tem 10 imperfeições, é lógico que ela vai sofrer mais do que aquela pessoa que tem 3 ou 4 imperfeições. Mas, à medida que ele se esforça, chegará um dia que ele vai eliminar todas as suas imperfeições. E neste momento, ele não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. Então, lembremos dos espíritos puros. Kardec ainda vai falar para nós que o homem, ele carrega dentro de si os próprios castigos. Então, por toda parte, ele estará carregando os próprios castigos, por conta destas mazelas que impregnam o seu ser. Ele ainda fala que a lei do progresso nos deixa muito claro que todos nós podemos adquirir todo o bem que nos falta e nos depurarmos de todo o mal que nós ainda temos. Mas isso vai depender do nosso esforço e da nossa boa vontade. Portanto, está ligado ao nosso livre arbítrio. Deus concede a cada um o mérito por suas obras.
Então, quando ele fala que cada um carrega o seu próprio castigo, ele diz que o inferno estará por toda parte onde existem almas sofredoras. Já o céu está por toda parte onde existem almas felizes. E aí nós nos recordaremos do trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. O reino dos céus está dentro de vós. Existem muitos escritores que falam sobre este assunto. José de Souza e Almeida, em se tratando do livro de parábolas, ele diz que quando o homem consegue alcançar paz, amor, fraternidade, consciência tranquila, ele consegue alcançar o reino dos céus. Então, todas as vezes que nós estamos em paz, nós podemos dizer que nós trazemos o reino dos céus dentro de nós. Então, mais uma vez, tudo isso, esta paz, esta tranquilidade, independente do local onde nós estamos situados, vai depender destas boas ações que nós realizamos, que também estarão ligadas às nossas boas qualidades. Ele vai falar que o bem e o mal estarão então ligados, serão produto do bem e do mal que o homem possui em si. Eu só vou poder fazer o bem se eu tiver o mínimo de bondade dentro de mim. Senão todas as minhas ações serão maléficas. Ainda, se você não faz o bem que você poderia fazer, isso é resultado de uma imperfeição. Então vamos lembrar que existem muitas pessoas, e eu digo isso porque as pessoas me falam, que eu até poderia ajudar aquela família que é pobre, e que eu sei que está passando fome. A mulher tem 5 filhos, o cara está desempregado. Mas eu acho injusto tirar um saco de arroz da minha despensa e dar para ele, porque eu acho que ele é preguiçoso. Ah, não, ele que se vire e arrume um emprego, ela pode passar roupa, não sei. Mas eu não vou ajudar, porque eu trabalhei muito para ter isso. Ou seja, é sinal de uma imperfeição, sim. Porque eu poderia tirar da minha despensa aquele saco de arroz para auxiliar essa família. Não ia me fazer falta nenhuma. Então você não faz o bem que você poderia fazer. E segundo Kardec, o espírito, ele sofrerá por todo o bem que ele poderia fazer e ele não fez. A justiça de Deus, ela tem conta rigorosa de todas as nossas ações. Tudo que nós fazemos, de certo, de errado, de bom ou de mal, fica na lei, está sendo contabilizada pela lei. Portanto, toda má ação ou mau pensamento, então vejam como a coisa é delicada, ou mau pensamento traz consequências fatais. Porém, toda boa ação, todo bom movimento de alma, por menor que seja, trarão méritos para o espírito. E isso também vale para os espíritos, por mais perversos que sejam. Este vai ser o começo do seu progresso. Então pensemos naquele espírito obsessor. Aquele que te persegue há tantos anos, está tentando aí promover uma vingança contra você. Mas você se pergunta, por que foi permitido que este espírito entre no meu lar? Eu faço tudo tão certo, eu cuido da minha família, eu sou uma pessoa caridosa e eu não falo para ninguém as boas ações que eu faço. Por que isso está acontecendo comigo? Ora, Erasmo fala que muitas vezes é permitido este contato para que todos progridam. Muitas vezes este espírito, ele precisa ver as boas ações, os bons sentimentos para que ele seja tocado. Não existe um espírito, por mais perverso que não seja tocado pelos bons sentimentos e as boas ações. Nisso, ele pode também começar a despertar para bons pensamentos. E André Luiz dizia, eu não vou me recordar do livro, mas deve ser Mensageiros de Luz, que se um espírito sofredor, ligado ao mal, se por um acaso nasce
dentro dele o menor desejo de reparação, o arrependimento sincero, ele pode atrair para junto dele bons espíritos, os espíritos socorristas que podem ampará-lo e podem ajudá-lo a se tornar melhor, a iniciar o processo de reparação. E é nisso que nós compreendemos porque todos os espíritos sofrerão as consequências das suas imperfeições na vida material, mas também na vida espiritual. Então, tudo o que nós fazemos de bom ou de ruim vai determinar a nossa posição aqui na Terra, mas também no mundo espiritual. Existem diversos tipos de sofrimento. A natureza deste sofrimento pode me dar uma ideia de qual foi a natureza da minha má ação. Mas é claro que nem tudo é regra. Vamos utilizar um exemplo daquela mulher que não quis dar o saco de arroz para a família carente. Pode acontecer de, numa próxima encarnação, passar por uma situação de fome. Então, muitas vezes nós suportaremos os males, as necessidades que nós fizemos as outras pessoas passarem. Mas, novamente, não é regra. A lei, a regra que se aplica em todos os casos, é que toda má ação terá uma punição. E toda ação meritória terá uma recompensa segundo o seu valor. O castigo, a duração deste castigo estará subordinado, diretamente ligado à melhoria do espírito. Deus exige uma melhoria que seja séria, efetiva e que este espírito tenha o retorno sincero ao bem. Então, nós podemos prolongar os nossos sofrimentos pelo endurecimento que nós temos no mal. E aí eu vou ter que trazer outro exemplo. O Erasmo fala, lembra daquela pessoa e tal? Uma pessoa que já está passando por uma série de problemas físicos. Precisou fazer cirurgia, prótese de quadril. Aí eu conversei com um jovem hoje, uma pessoa legal. Mas aí ele falou assim para mim, eu não aceito isso que está acontecendo comigo. Eu nunca vou aceitar. Eu não mereço esse sofrimento. Você sabe que eu até briguei com Deus? Porque eu não aceito isso. Como que eu posso aceitar essa limitação? Eu tenho 29 anos. Eu nunca mais na vida vou poder fazer várias coisas. E eu ainda vou ter que trocar essa prótese daqui 15 anos. Como que eu posso aceitar? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que dentre todas as faltas, a que está em primeiro lugar é a falta de submissão à vontade de Deus. Então, todas as vezes que a gente se queixa da nossa vida, que é como se a gente estivesse falando que os planos de Deus para nós estão errados. Então, quem é que errou? Deus. E Deus erra. Então, é como se eu estivesse acusando Deus de injusto. Então, blasfemar, me queixar, se revoltar com a situação, podem aumentar ainda meu sofrimento e vão tirar o mérito que eu teria passando por tudo isso. Porque o sofrimento serve para me depurar o meu espírito. Em compensação, o sofrimento ele também pode ser abreviado, atenuado, abrandado, a partir dos seus esforços para fazer o bem. Deus pune o mal quando ele existe e para de punir quando ele não existe mais. Vai reduzir a intensidade desse sofrimento à medida que o mal se enfraquece. E aí Kardec vai falar que precisa de 3 coisas muito importantes para que a gente possa se libertar destas faltas, que são as expiações que nós suportamos. Primeiro, arrependimento. Depois, a expiação e a reparação. Só os três podem apagar todas as nossas faltas e as suas consequências. Então, ele define o arrependimento como aquele que abranda
a expiação traz esperança e também prepara o nosso caminho, o caminho da reabilitação moral. A expiação são os sofrimentos físicos e morais que são consequência das faltas. A expiação, ela continua enquanto nós não apagamos a falta. Só podemos apagar a falta com os 3. E a reparação. A reparação é quando você faz o bem àquele que você prejudicou, aquele a quem você fez o mal. E aí muitas pessoas questionam, mas eu prejudiquei uma pessoa que já desencarnou, e agora? Como é que eu posso fazer o bem para ele? Então, Kardec explica aqui. Se você não conseguiu fazer o bem nesta reencarnação, ou por impossibilidade, no caso, porque ele desencarnou, ou por má vontade, porque você está ali, você está insistindo no seu coração duro, você vai ter uma nova oportunidade, receberá uma nova reencarnação e você pode ter contato com as mesmas pessoas para que possa reparar, nas condições que você mesmo vai escolher. De repente, virá como filho dessa pessoa, como pai dessa pessoa. O núcleo familiar normalmente recebe os entes mais próximos para que existam reconciliações importantíssimas. Avô e neto, ou mesmo vizinho, colega de trabalho, mas vão estar próximos para que você possa mostrar todo o seu devotamento e fazer tanto bem quanto você tenha feito o mal. O espírito protetor que está ao nosso lado, ele sempre vai nos incentivar. Ele vai nos inspirar bons pensamentos, ele vai inspirar que você se arrependa, para que você possa reparar os seus erros, porque expiando você já está sofrendo. Mas ele te inspira a se arrepender e reparar o mal. Mas é sempre a própria pessoa que vai ter esta vontade de melhoria, e a partir dos seus esforços e boa vontade, que vai lutar para que estas imperfeições sejam eliminadas da sua alma. Dentre todas as punições, a mais imediata, aquele que está apegado à matéria, negligenciando o seu progresso espiritual, é quando esta pessoa vivencia o difícil desenlace. É quando é difícil a separação entre a alma e o corpo, onde ele passa por tormentos ali, pode permanecer ligado ao corpo por meses ou até anos. Então, a duração desta perturbação pode persistir por muito tempo. Isso já é uma punição. Outra punição, para aqueles espíritos ligados à inferioridade moral, eles vão pensar que ainda estão vivos. E esta ilusão também pode persistir por anos. Eles vão ter todas as dificuldades, necessidades, tormentos, perplexidades da vida. Aquele que cometeu um crime, ele tem a visão das suas vítimas e do crime o tempo inteiro. Então, para ele é um cruel suplício. Mas existem espíritos que estão mergulhados em espessas trevas, aqueles que acreditam estarem no isolamento absoluto e também estão no tormento da ignorância. Mas nós dissemos que os amigos espirituais estão sempre por ali. Todos os espíritos, todas as pessoas, então encarnadas e desencarnadas, que passam por dores, necessidades, males de todos os tipos, estão num processo de expiação das suas faltas. Para que nós pudéssemos atenuar ou evitar esta consequência lamentável das nossas imperfeições, o mais adequado seria que nos libertássemos destes defeitos enquanto estamos encarnados. Então, para preparar a vida futura, a vida no plano espiritual, devemos nos esforçar enquanto estamos encarnados. Isso está falando do quê? De reforma íntima. Você precisa se conhecer, o primeiro passo.
Então, não tenta fazer de conta que não tem defeito, porque todo mundo aqui está no planeta Terra, a gente tem muita imperfeição. Você precisa saber quais são essas chagas morais, para que este esforço sincero possa acontecer. Então, eliminando chagas morais, adquirindo qualidades morais, a gente vai viver um pouco mais tranquilamente nesta terra e preparar um local mais agradável depois do nosso desencarne. Tudo é possível. Deus permite que alcancemos a felicidade, porque todos nós temos o mesmo objetivo, que é alcançar a perfeição. Todos nós temos as mesmas condições. As leis estão aí para todos nós. Vejam no Livro dos Espíritos, todas as leis. E estas leis estão gravadas na nossa consciência, no nosso íntimo. Nós sabemos por onde devemos caminhar, sabemos o que é certo e o que é errado. Estas leis estão gravadas na consciência e nós ainda temos o amparo da equipe espiritual que nos alerta constantemente. Portanto, Deus permite que cada um de nós, através das nossas próprias obras, tenhamos o mérito. E a felicidade vem como um prêmio do trabalho que foi feito por nós mesmos. Todos nós podemos aliviar estas consequências das nossas imperfeições, eliminando todos os males das nossas vidas e preparando a vida futura. E é com isso que eu trago a reflexão de hoje. Pensemos, hoje, neste momento, qual é o seu sofrimento? Por que você se martiriza? De repente você está sofrendo de uma doença. Já sei, você está com aquela enfermidade que não te deixa nem dormir em paz. Não, você tem um problema financeiro. Sua vida está de ponta cabeça. Não é isso não. Você está com um ente querido que não quer se aproximar mais de você. E isso é um grande problema. Já sei, você veio aqui na casa por causa daquele obsessor que eu falei na palestra. Você está precisando de alívio espiritual. Pensemos quais são os nossos sofrimentos e nos lembremos que todos eles são exatamente adequados para a nossa evolução. E neste momento, que possamos agradecer a Deus por todos eles. Deus, que dá o sofrimento, segundo as leis de causa e efeito, também nos dá condições de superá-los. Deus só dá o frio conforme o cobertor, lembram-se? E é isso mesmo, é na medida certa para avançarmos. Nunca maldizê-los. Nunca reclamar da vida, mas nos esforçarmos para entendermos por que estamos sofrendo. Com certeza, nós temos uma imperfeição que está diretamente ligada a este sofrimento. Se a gente eliminar, esse sofrimento já vai ser bem reduzido. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada na noite de hoje, para que possamos finalizar a palestra. Por favor, fechem os olhos. Amado Pai, neste momento eu peço intercessão a todos, aos meus irmãos que estão aqui, aos meus irmãos que me escutam em casa, que a equipe espiritual possa derramar sobre eles fluidos balsâmicos e salutares, mas além disso, Senhor, que sejam fluidos de confiança, de fé, de esperança, que as pessoas tenham fé em Ti, Pai, sabendo do Seu grande amor e que tudo foi feito para o nosso avanço, para que um dia possamos chegar mais perto de Ti. Eu agradeço, meu Pai, por esta noite. Que seja possível termos muitas outras. Que todos possam ter saúde, paz e muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos. Paz e luz.